Salve, salve pessoal, aqui é Bruno Mariante mais uma vez e hoje, como vocês podem ver, estamos tendo uma maratona de 24 horas de Hangar. E isso mesmo, Hangar, essa banda gaúcha que já desbravou aí o Brasil todo, fez muitas coisas legais, muitos CDs espetaculares. Eu particularmente tenho toda a discografia deles aqui, tenho uma admiração muito grande por todas as formações que essa banda teve e seus hits. E vamos aí, né, começar o nosso 24 horas de Hangar com uma breve entrevista aí com cada um dos membros, né? Vamos começar aí com o Aquiles Priester, o baterista e fundador do Hangar, né? Falando um pouco do início da banda, antes de vocês gravarem o CD de vocês, o Last Time, quando o Hangar era praticamente uma banda multicover, quais eram algumas das músicas do repertório de vocês e quando que vocês chegaram à conclusão de que chegou a hora de gravar um álbum? Quando a gente se reuniu pela primeira vez, né, eu, o Mike, o Cristiano e o Felipe Trine, que era o baixista original, a gente tirou músicas, acho que do Halloween, Primal Fear, Stratovarius, e mais adiante a gente colocou músicas como Dream Theater e Ingrid Malmsteen. E aí eu me lembro que o alemão apareceu, a gente estava ensaiando, né, os primeiros ensaios a gente fez em estúdio locado em Porto Alegre, então tinha que levar a peça de bateria, era super trabalhoso assim, né, tipo, montar a bateria, depois tinha que parar 15 ou 20 minutos antes para desmontar as coisas. A gente sempre ensaiava 2 horas e depois a gente começou a ficar fixo num estúdio 4 horas, né? Porque 2 horas não era o suficiente. Até que o Mike começou a separar um espaço na casa dele pra gente fazer o estúdio na casa dele. E foi aí que a gente colou um monte de espuma lá e com cola de sapateiro. Foi até engraçado isso, que a gente tava colocando espuma com cola de sapateiro na parede e o espaço não tinha ventilação, né? Era muito quente lá dentro. Cara, a gente tinha que colar uma parte, né, da espuma e correr pra fora pra pegar ar, porque se a gente ficasse muito tempo lá dentro a gente ficava muito louco. Então foi engraçado isso pra caralho. Eu lembro de a gente saía pra fora e se deitava no meio daquele monte de espuma que tinha ali no pátio da casa do Mike. E aí o Cristiano trouxe uma ideia, falou, pô, a gente tinha que fazer uma música e tal. E a primeira música que a gente fez foi a Absinthe, que mais tarde virou Betrayer no Best Of da banda, quando a gente fez 15 anos. É legal, e bom, para os padrões da época do lançamento do Last Time, ele era um CD um pouco acima da média das bandas que tinham, por exemplo, daquela época, né, 1999, né, em termos de qualidade final, né. Fala um pouco da produção desse CD e quanto ele rendeu de bons frutos naquela época. Cara, o Last Time é um dos meus discos favoritos da minha carreira, né. A gente sabia tão bem aquelas músicas que a gente tocava elas de trás pra frente, assim, né? E foi muito legal que as músicas todas... A gente tem uma demo do Hangar que nunca foi lançada, porque a banda era muito tosca ainda, né? Eu tenho isso aí em cassete, a gente fez essa demo pra divulgar pras rádios na época, né? Porque naquela época ainda tinha a rádio Ipanema de Porto Alegre que tocava as músicas, então a gente fez, só que ficou ruim demais, né, cara? E aí a gente não gravou, e foi legal que as músicas do Last Time, elas ficaram tipo uns 9 meses sendo tocadas, né, semanalmente. Então era legal que a gente ensaiava pra caralho, assim. E quando a gente foi gravar o disco, era tudo num take de verdade, porque a gente nem sabia como emendar, né. Na nossa cabeça, cara, tem que ser do começo ao fim, então tava todo mundo muito afiado, né. Eu acho que o disco veio num momento muito bom, porque não tinham bandas daquele estilo, né, que eram mais técnicas, assim. Eu aproveitei muito a exposição que eu tive na mídia, que a gente cavocou na mídia, né? Naquela época que eu tava trabalhando na Dana ainda e eu ia constantemente para São Paulo, então eu visitava a Galeria do Rock, as lojas, as revistas pessoalmente. E anos depois eu descobri que as pessoas achavam que eu era o manager da banda, né? O empresário, porque eu tava sempre de terno e gravata por causa do meu trabalho com marketing. Então essas memórias são muito especiais, porque sem esse embrião, sem esse amor que a gente tinha pela música, nada do que está acontecendo hoje seria possível, né? Então foi muito legal. E o disco Last Time, cara, naquela época era muito bom, porque a gente trabalhava com outras coisas e final de semana, na época que a gente estava gravando, a gente ia pro estúdio sexta, sábado e domingo, e aí ficava ali, né, naqueles horários contados que a gente pagava por hora pra fazer as coisas, e era caro pra caralho, sabe? Mas a gente tava investindo, né, cara? Então a arte toda foi muito bem pensada, né? A forma como a gente divulgou isso nas revistas. Eu tenho muito orgulho dessa fase da banda.
Legal, Aquiles. E então, além de baterista, você também é o letrista principal da banda, né? Da onde você tira tantas ideias para criar essas letras, né? É lendo muitos livros, como o Neil Peart fazia no Rush? Qual tipo de inspiração te leva a criar tanta letra? Cara, esse negócio de eu ter virado letrista foi meio que o acaso, né? Eu me lembro que em 2003, 2004, a gente já tinha composto a música The Reason of Your Conviction, que foi a música de abertura do disco The Reason of Your Conviction, que só foi lançado em 2007. E aí eu me lembro que a gente tocava essa música ao vivo, né? E a gente fazia períodos de ensaio em São Paulo, então a gente se reunia todo mundo lá na minha sala de bateria e ficávamos dias e dias tocando as músicas ali e tentando criar as coisas como era antigamente, né? Tipo uma banda de verdade, assim, que entra na sala e começa a tocar. Então era uma fase muito boa da banda, porque é super divertido, né? Todo mundo na mesma vibe, querendo fazer, e a gente se divertia muito, né, cara? E aí eu me lembro que a gente tava com a música praticamente pronta e a gente pediu pro Mike encaixar as letras. E aí eu não sei, eu acho que aquela melodia vocal que tinha na demo, né, não encaixou muito bem, e aí eu falei, cara, quem sabe a gente não tenta assim. Aí eu comecei a solfejar algumas coisas, junto com o Fábio Laguna, fazendo nos teclados, tipo flautinha, assim. E aí as primeiras 6 músicas, eu e o Fábio, a gente finalizou as melodias juntos, só nesse negócio de flautinha, no meio de turnê do Angra. Mas a The Reason of Your Conviction foi a primeira música que ficou pronta, e eu me lembro que entre um dia e outro, que a gente tinha que voltar pro ensaio, né? Eu fiquei até altas horas da madrugada, e aí eu escrevi a primeira letra, né? Do Hangar que eu escrevi foi a The Reason of Your Conviction. E aí no outro dia, pô, foi sensacional, né? Já com a letra pronta, o Mike interpretou, e existe uma demo, né? Que a gente gravou para as gravadoras na época, com o Mike cantando essas 6 músicas que estavam prontas. Então eu acho que as músicas que foram feitas depois foram a Captivity, eu acho que foi também a One More Chance, tenho certeza que foi. E eu não me lembro mais da terceira, porque tem 10 músicas, né? E tem mais a intro. Ah tá, a introdução também, né? A Just the Beginning foi pensada assim, pô, vamos fazer como se fosse uma abertura, né? Um overture, para que todas as músicas, né, passem, as frases, né, de todas as músicas passem nessa abertura. Então foi aquele negócio de colocar os pensamentos, as vozes, e foi sensacional, né? É um disco assim que a gente trabalhou muito e foi super caro também. A gente gravou lá no Mr. Som, pagando por hora. Então foi tipo feito em várias fases, e depois a gente foi mixar pela primeira vez fora com o Tommy Newton, né? Então é um disco que é muito foda, porque as músicas foram trabalhadas por muito tempo. Então o resultado mostra isso. Legal. Bom, outra pergunta também legal aí. Qual foi o momento que você sentiu que a banda estava um degrau acima do normal? Que houve aquele estalo assim, nós não somos mais uma banda de garagem, agora a gente é uma banda um pouco acima, já estamos um pouco além do normal, né? A banda nunca foi uma banda de garagem, porque a gente tratava a banda de uma forma muito séria, né? E a gente teve muitos problemas de conflitos no começo, assim, de ideologia, de como eu queria que as coisas fossem, né? O Melo, o Cristiano, o Mike, assim, eles demoraram para entender que aquele negócio poderia ser uma coisa grande, poderia ser uma coisa séria, mais séria do que os trabalhos que eles tinham feito antes, né? Então a gente tem relatos, assim, mais atuais das pessoas, assim, tipo, eu quis sair várias vezes porque eu não entendia, tanto é que o Cristiano acabou saindo, né? E isso aí foi uma perda gigantesca, assim, na minha vida na época, porque o Cristiano era meu parceiro de banda, de composição, né? Eu e o Cristiano, quando a gente vai compor, assim, é muito foda que ele vem com uma ideia, eu já venho com outra, quando a gente vê em 2, 3 horas, a gente tem uma música inteira pronta, né? Eu vou dar um exemplo da Just Like Heaven, que tava eu, ele e o Melo dentro de uma sala em Bebedouro, e eu tinha a concepção da música inteira na minha vida, como que ela tinha que começar, como seriam as guitarras, e eu tinha a melodia de voz, né, do verso. Não tem ponte a música, né? Então é legal, assim, que foi a primeira vez que a gente fez uma música forte com verso e refrão. E aí
a parte C, eu me lembro que ela foi feita no momento que a gente estava tocando pela primeira vez que a gente tocou direto o refrão. Eu falei, puta, agora tinha que ter uma parte C. E aí o alemão já foi, continuou tocando, ele foi já fazendo a harmonia e eu já fui cantando em cima das notas dele, assim, foi impressionante, assim, foi em tempo real. E aí eu falei, cara, pega o gravador, é isso aí mesmo. Então foi muito legal, foi muito espontâneo. E a gente tem isso, né? A Forest of Forgotten, do nosso último disco, do Stronger Than Ever, também foi assim. A banda inteira tava fora da sala, na técnica, e aí o alemão a gente entrou antes e a gente começou a tocar. E aí a galera da banda falou, cara, vocês acabaram a música em 1h30. E foi foda, assim, porque a gente viu que tava rolando, a gente não quis nem entrar pra não atrapalhar, né? Então, aquele momento que ele saiu da banda foi muito difícil, assim, porque parecia que eu tinha perdido o parceiro, entendeu? E foi muito legal quando ele voltou também, porque, de uma certa forma, reacendeu aquelas coisas do começo da banda, de ensaiar por muitas horas, né? E ficar junto, né? E pensando nas coisas boas que a gente poderia fazer junto, né? Então, a gente sempre pensou muito grande, né? A estratégia que teve pela banda, para ela ser lançada e tal, muito tinha a ver com a forma de trabalho que eu tinha dentro do marketing. Então, acho que isso foi um diferencial para a banda e a partir dali muita gente começou a copiar as coisas que a gente fazia. Legal. E assim, falando de manutenção da banda, quais foram as principais melhorias que você sentiu que o Hangar adquiriu no decorrer desses anos todos? Assim, referindo-se às dificuldades do nível de que dá para se notar do álbum Stronger Than Ever, né? Que é um álbum extremamente mais difícil de ser executado também, né? A gente queria falar um pouco sobre isso. Cara, o que eu acho mais legal na banda Hangar, assim, que você pega o Last Time, é um disco. Você pega o The Reason of Your Conviction, o salto de qualidade que tem na banda, maturidade ali é sensacional. E aí tem o Infallible, e aí tem o acústico, que é um divisor de águas, né? É o disco que mais vendeu, impulsionou demais a banda. E depois tem o Stronger Than Ever, né? E tem as coletâneas, o relançamento, né, do Last Time, que a gente lançou com DVD bônus. O Infallible a gente lançou 2 versões, a versão só com o disco e depois com bônus de DVD quando a gente estava fazendo o disco. Então, assim, a banda sempre teve um material muito diferenciado, né? Se você pega o encarte do disco The Reason of Your Conviction, não tem nada parecido no mercado brasileiro de banda nacional com aquele encarte, com o conceito todo, né? O videoclipe de Calm in the Name of Death, que foi lançado em 2007, para a época era uma coisa completamente inovadora, era muito diferente, né? Então, o Hangar tem esse negócio de sempre fazer as coisas da forma como a gente acredita que tem que ser feito, e a gente não mede custo, a gente não mede tempo, né? E principalmente esforço, né? Eu, por ser, digamos assim, o compositor principal da banda, que também faz as letras, né? Tipo assim, todas as músicas eu sempre tô junto, né? Então a gente tem um conceito que a música é daquelas pessoas que estão dentro do estúdio na hora que ela está sendo concebida. Então vamos supor, se o Melo traz uma ideia no violão de harmonia e depois a gente senta dentro, eu, Cristiano e ele, essa música passa a ser dos 3, porque a gente vai dar formato e a gente sabe, né, que a forma como a pessoa toca é super importante e é um diferencial para o resultado final da música, né? O som de cada um e a forma como a gente pensa. Então eu acho que esse era o principal, esse sempre foi o ponto principal nosso, assim. A gente sempre está super aberto, assim, para as ideias dos outros, porque a gente sabe que como unidade a gente é melhor do que indivíduo, né? A soma das pessoas que estão na banda faz o Hangar ser o que ele é hoje. Bom, falando do álbum Last Time, né? Esse ano, 2020, ele fez 21 anos, certo, do seu lançamento. Ele teve aí uma edição de luxo de colecionador, né? Que foi lançado com umas faixas bônus. E, bom, eu só queria saber uma coisa sobre esse CD. Por que foi alterada a capa dele, né? O Last Time do Hangar é tão truzão, tão raiz, cara, que a arte da capa na época foi feita em fotolito. Então não existia arquivo digital ainda, né? Então, quando a gente foi relançar o disco ali, a gente não tinha mais aqueles arquivos e todos os escaneamentos que a gente fez na época da capa, eles não tinham ficado bons assim, entendeu?
E eu me lembro que aquela arte que acabou virando a capa foi uma viagem que eu fui para algum país da América do Sul e eu fui num museu e eu comecei a bater foto daquelas engrenagens, de coisas de parafuso, né? E eu achei muito legal aquela capa ali porque era uma figura bizarra e medonha, tanto quanto a velha da primeira capa, né? Porque muitas pessoas na época em Porto Alegre chamavam o hangar da Banda da Velha, porque tinha aquela velha na capa, né? E na verdade aquilo foi uma arte que foi feito em parceria com o Vitor Hugo e com a minha esposa, a Patrícia. Então a Patrícia sempre tomou conta assim dessa parte de design das minhas coisas, né? E o Stronger Than Ever tem a mão dela, né? Ela que fez todo o conceito da arte, e quem fez a parte braçal mesmo de encaixar as coisas e tal foi o João Duarte, que é um outro parceiro meu, né? Que faz o site da banda, faz o meu site e cuida das minhas coisas de imagem, em termos de design em geral, mas o conceito é sempre da Patrícia, a minha esposa, né? Então ela que fala, não, João, é assim, é assim, é assim. E aí, cara, o encarte do Stronger Than Ever ficou sensacional também, que a gente conseguiu encaixar, né? Dentro das letras, né? A gente conseguiu encaixar a letra de cada música. Então isso foi sensacional, mas deu um trabalho, cara, que eu ficava com o João, madrugada, eu falei, não, agora a palavra thinking tem que descer na outra letra, tem que descer para outra linha, só que quando descia para outra linha tinha que refazer todo o layout dentro daquela letra que estava sendo usado como base para encaixar a letra, né? Então, cara, deu muito trabalho. Só para vocês terem uma ideia do cuidado que a gente teve com o Stronger Than Ever, a mix, cara, eu desafio qualquer pessoa a pegar qualquer disco de qualquer banda e comparar. Duvido que você vai achar uma mixagem tão foda quanto esse disco. E aí a gente mixou esse disco na Finlândia com o Jesse Vanio, né? E também a gente fez a masterização num estúdio de ponta assim brutal, que eu nunca tinha nem visto o equipamento que o Svante tem, que é um cara que é especialista para fazer master. Esses caras trabalham com bandas enormes assim, tipo Rammstein, Nightwish. Então é uma mão de obra diferenciada, cara. Eu fiquei quase 10 dias na Finlândia, no meio de neve, comendo pizza na hora do almoço e à noite, para poder caber no orçamento pra gente fazer o disco, né? E eu me lembro que quando a gente começou a fazer esse disco, a banda não tinha caixa, a banda não tava tocando, e eu falei, cara, vamos fazer um disco mais caseiro possível e tal. Mas aí, cara, é assim, né? Quando se trata de hangar, assim, eu sempre sou uma pessoa muito mais emotiva e eu me envolvo muito mais no processo todo. E aí quando eu vi que as músicas estavam ficando boas demais, assim, aí eu abri o cofre. A gente fez uma produção incrível. Assim que a gente lançou o disco, a gente gravou o DVD Live in Bruce, que era uma coisa que os fãs pediam muito. A gente fez 2 videoclipes desse disco, que geralmente a gente fazia um só. Eu sei que a conta foi perto de 75 mil reais, cara. Demorou quase 2 anos para essa grana voltar, mas voltou, entendeu? Então, cara, eu acho que é exatamente isso. O padrão de qualidade que a gente mantém na banda é altíssimo, né? Eu acho que isso que sempre foi o diferencial, né? Mostra o padrão de qualidade. Bacana. Bom, agora vamos para o Nando Mello. Vamos fazer umas perguntas para o baixista do Hangar, né? Em todos os shows que eu fui do Hangar, eu ouvia a música To Time Land. Ela é uma música muito característica da banda, é um hit da banda, né? Vamos falar assim, né? E até onde eu sei, foi você que trouxe o esqueleto dela, pelo menos pra banda, alguma coisa assim, você criou as principais partes dela, não sei direito. Eu queria que você contasse um pouco como você criou essa música. A história da To Time Land, a gente vai ter que voltar 20 anos atrás, para lembrar que naquela época o Eduardo Martinez ele tinha uma pasta com várias letras assim, em folhas avulsas, que ele tinha escrito ao longo dos anos, né? Desde o tempo da Panic, enfim, da carreira dele. E ele me deu essa pasta, eu levei para casa e eu vi que tinha folhas separadas, assim, tinha uma trilogia que falava sobre a história do Brasil, sobre o descobrimento do Brasil, que acabou depois se transformando na trilogia que nós colocamos no CD Inside Your Soul, The Massacre Trilogy, que era dividida em 3 partes, né? Sailing the Sea of Sorrow, To Tame a Land e 500 Enough. Quando eu vi a letra da To Tame a Land, eu peguei o violão e comecei a tentar fazer alguma melodia e harmonia em cima.
e acabou saindo uma balada naquela estrutura que a gente conhece hoje. E eu levei isso para o próximo ensaio. Eu me lembro que, como era uma balada, o pessoal ainda achou meio estranho, né? Claro, ela estava só no formato de violão, mas depois a gente fez o arranjo, acelerando o BPM dela, fazendo as partes instrumentais. E ela é um dos maiores sucessos da banda, né? Porque nos streamings mesmo, as duas músicas que mais são tocadas é To Tame a Land e The Reason of Her Conviction. Então deu certo, né? Depois a gente fez uma regravação dela com o Pedro Campos cantando, acrescentamos mais um solo, né? Uma solo do Cristiano Wortmann, que também ficou muito legal. E é isso, a história do Tame a Land é essa, é uma balada que virou um heavy metal. Legal, agora também falando da música Hidden by Shadows, que foi lançada naquela coletânea do Hamlet, certo? Logo no começo aí, quando vocês tinham lançado próximo do Inside Your Soul, ela possui aí algumas palavras diferentes, complexas, né, na letra dela, se eu não me engano é um inglês arcaico, né? Como vocês compuseram isso, né? Fala um pouco dessa música também, né? O procedimento de criar ela, né? A música Hidden by Shadows foi gravada por nós em 2000, se não me engano. Era um projeto chamado William Shakespeare Hamlet, produzido pela Die Hard Records. Foi um projeto bem inovador na época, eram 14 bandas, se não me engano. Mas a letra não é nossa, não. Aquele inglês arcaico ali foi uma pesquisa que foi feita. Eram poemas, né? Era uma pessoa chamada Adriano Villa, que era especializado em Shakespeare. Ele fez os poemas em português e depois o Alexandre Calari fez a tradução. Então cada banda pegou um poema, né, traduzido e musicou. Deu bastante trabalho porque aquele inglês era bem difícil, assim, não tinha rima, era um inglês arcaico, né? Mas foi bacana de participar, foi um marco para a banda, assim, essa música, bem, bem legal. Legal, Nando. Falando agora também da divisão de tarefas do Hangar, né? Como é que vocês separam isso, a parte de marketing, composições, né? Esse gerenciamento geral de vocês aí? Uma banda não deixa de ser um grupo de trabalho normal, como em qualquer lugar, né? Então se você tem 3 integrantes, 4 ou 5, é normal que cada um seja capacitado em alguma parte e que também surjam lideranças, né? No caso do Hangar, o Aquiles sempre foi o cara que liderou tanto a parte de composição quanto a parte de organização e marketing, mas cada um tem sua função mais específica. No meu caso, geralmente eu cuido da parte de organização de grana, percentual, distribuição, para ver se está tudo certinho, né? Se o que está entrando de grana está certo. Como eu sou mais ligado nessa parte, eu não me privo de fazer isso sem problema nenhum. Na parte de composição, geralmente, o que acontece, e o que aconteceu no último disco, a ideia surge de uma pessoa e todos colaboram, né? Os que estão na sala acabam colaborando. E uma das regras que a gente tem sempre no Hangar é que se tu está dentro da sala colaborando, tu vai fazer parte da composição, né? Então é assim que funciona, né? Cada um ajuda como pode. Geralmente, né, como acho que em todas as bandas, a composição vem de um riff de guitarra ou de alguma composição de violão. No nosso caso, do Hangar, a gente tem um acréscimo muito importante, né? Porque várias músicas vieram da bateria, de arranjos de bateria. Então é um plus, né, que a gente tem. Então é isso que se faz, né? Se tenta colaborar ao máximo em várias áreas, cada um fazendo a sua parte, para que lá, né, no ponto futuro, as coisas deem certo, né? Sendo gravação de disco, sendo acerto de contas, sendo composição, a banda tem que estar sempre junta, né, para que tudo dê certo. Bacana. Agora passando a bola para o Cristiano Wortmann, não sei se é assim que pronuncia, mas vamos lá. Quando você retornou à banda na época do Best Of, quais foram os pontos que você achou que você mais agregou nesse retorno? Em 2012 eu fui convidado para participar da turnê de 15 anos da banda e rolou uma química muito grande, assim, entre todos os integrantes. Parecia que eu nunca tinha saído da banda. E logo depois a gente gravou o Best Of, né, que foram algumas músicas, algumas releituras, algumas músicas novas, letras novas. E eu acho que o que eu mais agreguei na época é que eu tava com muita vontade de fazer coisas novas. O pessoal tava passando por uma saída de um integrante, e toda saída de integrante é bem complicado para qualquer banda. E eu entrei muito motivado, querendo fazer coisas novas, e eu acho que isso agregou bastante na banda, assim, pro clima mudar, e tá até hoje esse clima que é um clima de muita amizade e sempre tentando construir um Hangar cada vez melhor.
Legal. Aos meus ouvidos, né, o Hangar, ele não segue nenhum padrão dentro do mercado, né? Uma coisa assim, uma tendência, né? A banda, ela tem uma fórmula própria dela, né? Que com o tempo, com as formações, vocês deram umas modificadinhas, mas vocês sempre tiveram a raiz do Hangar, né? Que ela não soa parecida com nenhuma outra banda, né? Fala um pouco sobre isso, né? Já que é bem claro, né, que desde o tempo de Last Time ela tem essas características. Esse é o maior elogio que a gente pode receber. É quando as pessoas identificam que o Hangar tem um estilo próprio. Isso é a coisa mais importante para qualquer banda. E todos os integrantes sempre buscaram conseguir um estilo próprio desde o início. A gente sempre estudou muito e sempre correu muito atrás disso. E a soma disso, como integrantes da banda com diferentes estilos próprios, formou essa banda que tem um estilo bem característico e único, que é o Hangar. E a gente fica extremamente feliz das pessoas identificarem isso. E a primeira nota que dá, que a gente já escuta assim numa música, a gente já identifica que é Hangar. E isso, pra mim, é a coisa mais importante que tem dentro da música. É a pessoa conseguir criar a sua própria linguagem. Vamos falar agora com o tecladista Fábio Laguna, grande Fábio Laguna aí, que já gravou música comigo também, né? Minha banda solo Rio Arquill. Fábio Laguna, fala um pouco da sua adaptação na banda, né? Principalmente pelo fato de você ter entrado como tecladista, né? Efetivo numa banda que inicialmente ela não tinha teclado no primeiro álbum, né? Fala um pouco sobre isso. Obrigado, Bruno, pelo convite de bater esse papo rápido e essas 24 horas de tortura. 24 horas de Hangar, sensacional, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. Então, quando eu entrei no Hangar, assim, no meio da gravação do segundo álbum, Inside Your Soul, a banda meio que já sabia o que queria, né? O Last Time acho que foi aquela demo de luxo, né? Um disco meio que moldando boa parte da identidade que a banda teria, né? Dali pra frente, né? É um disco com riffs, né? E bases, assim, thrash metal e uma batera, vamos dizer, mais melódica, né? E vocal também, né? Música melódica, como brincava o Martinez, né? Uma redundância, né? A melodia já faz parte da música, mas foi esse o rótulo que o nosso estilo ganhou, né? Depois virou power metal e sei lá mais o que. Mas quando eu entrei no Inside Your Soul, a banda acho que já estava querendo dar uma maciada no som, né? E eu acho que um dos papéis do teclado nesse tipo de som é justamente isso, né? Dar um tempero diferente, uma cor diferente, né? No meio dos cortes da guitarra, dos riffs, né? Dar uma vamos dizer, uma perfumaria, que eu costumo dizer ali, que não tem como fazer com baixo, bateria e guitarra, né? E aí, assim, nesse primeiro trabalho, os teclados são bem pontuais, né? Assim, a gente tem as intros fora da música, vamos dizer assim. E no meio da música, algumas bases, né? Acho que um ou outro solo, não lembro, mas... Então, realmente, os teclados no Inside Your Soul, no primeiro disco que eu gravei com o Hangar, eles são bem mais tímidos, vamos dizer assim, né? Porque eu ainda estava me apresentando, né? E acho que o estilo da banda também continuava se moldando, né? E, aliás, isso se manteve até hoje em dia, né? A cada disco o Hangar apresentava uma evolução, né? E um espaço para novos elementos. Então, a adaptação foi ok, né? Todo mundo ouvia todo mundo, né? As ideias e tal. Eu levei bastante ideias para essa gravação, né? Muitas ficaram, outras não, mas foi uma adaptação bem tranquila. Legal, do momento da sua entrada na banda até o último álbum, Stronger Than Ever, muitos dos teclados ganharam assim uma sonoridade mais progressiva, né? Você acha que o seu instrumento ele contribuiu muito para moldar a banda, né? Até o formato atual? Então, Bruno, eu acho que sim. Eu acho que é meio que inevitável isso, né? A música do Hangar tem um pouquinho da personalidade musical de cada membro, né? Que tá ali. E, na verdade, eu nunca bebi muito da fonte do heavy metal melódico, vamos dizer assim, né? Eu nunca fui muito ouvinte desse tipo de som, sinceramente. Eu sempre ouvi um progressivo mais antigo, né? O classic rock, dentro desse universo do rock and roll, né? O heavy metal mais tradicional. Então, seria inevitável que, em certo momento, as minhas influências acabassem ficando mais aparentes, né? Até porque eu fui conquistando meu espaço como um espaço criativo, né? Como gerador de ideias, né? De arranjos, de conceitos, né? Em cima da minha vivência pessoal, musical. E isso foi cada hora sendo mais presente nos trabalhos do Hangar, né? Até o Stronger Than Ever, que realmente é um disco com os teclados mais progressivos de toda a nossa discografia, né?
isso acho que seria natural acontecer, né? Não que essa tendência, vamos dizer, se mantenha para um eventual futuro disco, a gente não sabe para que lado a banda vai, né? Mas esse disco, ele já começou muito progressivo das bases dele, né? Dos ritmos e riffs, né? Toda a construção das músicas. Então, obviamente que eu senti mais livre para colocar mais ainda da minha identidade musical nas teclas, né? E também respeitando a identidade musical do Hangar. Eu não poderia transformar o Hangar num freakice, por exemplo, né? A gente tem que ter isso muito claro quando está compondo para um determinado grupo, né? Para uma determinada banda, né? A gente tem que respeitar a história e o estilo daquela banda, né? Até porque se você inventar muita moda, vai ser cortado, né? O teu arranjo, a tua ideia, falar, não, aqui não. Você vai fazer isso lá onde você quiser, mas aqui no Hangar não, né? Então a gente tem que ter esse bom senso, né? Sair da casinha, mas também manter as raízes. Bacana, bacana. E agora com vocês, começando álbum a álbum, 24 horas de Hangar. Rock and Road, som na caixa.